Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é: você crê? Se você só crê quando consegue entender, você sempre viverá com dúvidas. E a sabedoria de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a nossa mente possa conceber. E é humilhante ter que admitir, mas isso é muito importante. Nós nunca alcançaremos verdadeira, completa e duradoura paz em nossos corações por meio de entendimento. Não. Mas por quê? Por que deve ser a nossa pergunta? Porque sempre haverá coisas em nossa vida que nós não entendemos. E Deus revela em sua palavra todas as coisas que nós precisamos saber. Mas não nos revela todas as coisas que poderiam ser conhecidas. Deus ele revela em sua palavra o seu plano para todas as pessoas, mas ele não dá detalhes do seu plano soberano e individual para cada um dos seus filhos. Você e eu simplesmente não somos capazes de conter em nossos cérebros limitados todos os planos de Deus para nós e todas as razões para esses planos. Entendeu? Agora eis o problema. Deus nos criou como seres humanos racionais. Ele nos fez com a capacidade de pensar. Ou seja, para buscarmos um sentido na vida e no mundo, isso não é algo ruim em si mesmo. Pelo contrário, o fato é algo muito bom. A nossa habilidade de pensar, de interpretar, de examinar, de definir, de explicar, de entender, tem como objetivo nos levar a Deus. A nossa mentalidade deve nos levar a Ele e nos capacitar a entender a sua revelação, aquela que Ele nos deu. Por isso, a fé bíblica ela não é irracional, mas nós devemos entender que ela nos leva além de nossa capacidade de raciocínio. Você e eu já poderíamos começar com a queda de Adão e Eva, né? E essa é uma razão. Chegamos ao entendimento da vinda de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Os crentes do Antigo Testamento sabiam que Deus traria com o pecado e daria nova vida a seu povo, porque Deus lhe disse que o faria. Mas não tinha ideia de que a morte do Filho de Deus seria o modo pelo qual tudo isso se daria. Da mesma maneira, quando nos encontramos entre o já e o ainda não, que falamos ontem, podemos estar seguros de que Deus nos afirmou em sua palavra. Mas também podemos estar seguros de que há muito mais coisas que Ele não revelou, sobre o qual ainda virá, pessoal e coletivamente. Logo, haverá mistérios e surpresas em nossa caminhada. Se perdemos a nossa fé, todas as vezes que nos deparamos com este mistério, perderemos boa parte da nossa vida como incrédulos, céticos. E também, se a gente questiona a bondade e o amor de Deus todas as vezes que Ele age de um modo inesperado que a gente não espera, a gente pode terminar por concluir que Ele não é bom. Se nós nos recusamos a descansar quando não entendemos, nossa vida será de um constante estresse. Aonde encontraremos a nossa paz interior, afinal? Descansemos, amados, no fato de que em sua palavra Deus nos revelou todas as coisas de que absolutamente necessitamos saber nesse tempo. E quando descansamos na completa perfeição de sua sabedoria e caráter, descansamos não porque sabemos, mas porque aquele que sabe todas as coisas é a nossa definição de tudo aquilo que é sábio e também bom. É o que nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 a 31, que diz assim: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus,
pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, irmãos, consideremos a vocação que não muitos foram chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus, na verdade, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas se vocês são deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie deve gloriar-se no Senhor. Crê tu nisso? Você seria muito sábio se cresce na pregação do Evangelho e na mensagem da cruz. Amados, que Deus abençoe você. E quero também já trazer para vocês, agora no mês de setembro, nós temos um desafio que se chama o Setembro Amarelo. E é onde as pessoas trazem palestras e mensagens, reflexões a respeito das doenças da mente, das doenças emocionais, psicológicas. E eu gostaria de trazer nesse mês de setembro, como gota de esperança, como nós podemos vencer a ansiedade, olhando do ponto de vista da palavra de Deus. Então, nós vamos ver nesse mês de setembro o início falando sobre a ansiedade. Vamos olhar a ansiedade do ponto de vista da perspectiva bíblica e de como nós podemos vencê-la. Então, a partir de segunda-feira, nós já estaremos com esse Gota de Esperança Setembro Amarelo. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!